Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre as telas, tema aí que está muito pertinente, né, atual e recentemente publicado aí no Fantástico, né, uma reportagem com o Drauzio Varela, muito pertinente, e eu queria comentar sobre isso também. Por que a gente não deve utilizar telas nos bebês? Nesse vídeo eu vou tentar falar sobre os bebês, que é a idade mais crítica. Então, conforme orientações aí, referências científicas, esses primeiros 2 anos de vida, e aí até uma discussão 2, 3 anos de vida, a gente não ofereça telas, tá? Só a partir desses 2 anos de vida, aí 2 a 5 anos, a gente vai limitar, né, se utilizar, que não é necessário, seu filho não tem que usar, se utilizar no máximo 1 hora, né, e só a partir desses 6 anos de idade aí que a gente vai poder estender um pouco mais esse tempo de tela, podendo chegar a umas 2 horas de tela por dia, né, até próximo da adolescência, né, 10 anos. Bem, gente, quando um bebê se expõe, né, à tela, quando ele está lá hipnotizado, sequestrado naquele mundo da tela, é só você observar um bebê paradinho e de fato eles são hipnotizados. O estímulo luminoso, sonoro, né, chama a atenção da criança e ela hipnotizada, né? Ela fica focada ali naquele estímulo e é maravilhoso, maravilhoso para todo mundo em volta que não tem o trabalho de cuidar dessa criança. Essa criança vai ficar ali acorrentada naquele equipamento e o mundo está caindo ao redor, né? O que vai acontecer? Durante algumas horas, e é isso que nós temos percebido no consultório, né? Não só na literatura, nos artigos, nas publicações, mas dentro do consultório isso é muito atual. As famílias chegam com uma queixa de atraso ou uma queixa da escola, do comportamento da criança, falta de atenção, dificuldade de aprendizado, né? Diversos tipos de padrões de comportamento. E quando a gente começa a conversar, a família deixa escapar, às vezes até escondendo, que a criança passa algumas horas por dia na frente da tela, né? O celular é o campeão deles, é o mais fácil, porque a criança tem outras coisas, né, para fazer, além de assistir, pode jogar, né? Tem joguinhos no celular, os maiores usam muito, e ele é maravilhoso, entre aspas, porque ele é móvel, vai para qualquer lugar, a criança está ali hipnotizada, e o que acontece é que, ao longo do dia, um dia tem só 24 horas, um bebê pequeno vai dormir aí 11 horas, 12 horas por dia, ou seja, metade do dia ele está dormindo, e a outra metade ele vai estar comendo, tomando banho, tal. Vão sobrar algumas horas de quê? De experiências, algumas horas de aprendizagem. E se esse bebê passa 6 horas por dia, 4, 5, 6 horas por dia na frente de uma tela, são 4, 5, 6 horas menos de experiências. Então, quando um bebê pega um bloquinho e tenta encaixar naquele quadradozinho, né, naquele cubo de encaixe, que tem peças de diferentes formatos, ele está fazendo experiências, ele está tendo experiências. E aí então ele se frustra, porque ele não consegue encaixar o quadrado num buraquinho de círculo, né? E por sua vez, mas aí ele consegue pegar o círculo e percebe que entra o círculo. E tem aquela reação de felicidade, de plenitude, né? De capacidade, fica feliz e tenta um outro. Toda vez que esse bebê faz isso, né, tem experiências diversas, quando ele briga com o irmão pela disputa de um brinquedo, quando ele precisa se expressar, né, para mostrar o que quer a um adulto, quando ele se relaciona com um adulto, outro adulto está falando, olhando para ele, olho nos olhos, e ele observando a leitura labial, a movimentação da face desse adulto, o tom de voz, ele está aprendendo. Quando esse bebê tem experiências, ele aprende. Ao contrário do que você imagina, por que você não deve deixar, não deve permitir que seu filho fique na frente da tela? É porque toda vez que ele está na tela, é como se ele estivesse nesse mundo paralelo. Ele não está vivendo a vida. Ele não está vivendo experiências
que vão permitir que ele aprenda a falar, que ele aprenda a controlar, reconhecer suas emoções, que ele aprenda e desenvolva melhor a coordenação motora, os movimentos, né? Que ele aprenda o planejamento de problemas, a focar a atenção numa atividade e tudo isso. Os problemas que nós estamos vendo lá na frente das crianças, né? Quando entram na vida escolar, que a escola agora é a responsável por chamar a família e dizer, ó, não está certo essa criança. Às vezes uma criança com 2, 3 anos de idade, que fala muito pouco, entra na escola lá pelos seus 3 anos, e a escola que percebe que aquela criança é muito agressiva, uma criança que responde mal à frustração, e essas famílias já perderam aí 3 anos, 4 anos de estímulo e desenvolvimento do seu bebê. Quando o seu bebê está numa tela, ele deixa de viver a vida, ele deixa de aprender, certo? Para além dos efeitos nocivos diretos da tela, como o erro de refração, o estímulo luminoso lá na tela, né? O prejuízo de assistir um celular no trânsito, em movimento, né? O prejuízo à visão, para além desses prejuízos diretos, né? O prejuízo da dependência química, dependência física e química, né? Do estímulo luminoso, sonoro, que o bebê fica ali esperando a resposta luminosa na tela, e então ele é banhado pela dopamina. Então é por isso que há uma dependência, né? Uma relação de dependência direta com as telas, que causa sim dependência. Para além desses efeitos diretos, existem os efeitos indiretos, como eu citei, que é o bebê sair do mundo real, o bebê que deixa de viver o mundo real, e é por isso que ele não aprende mais. Ele vai chegar aos 6 anos de idade com um desenvolvimento de uma criança de 1 ano e pouco, que é isso que a gente tem visto, bebês de 2 anos com um desenvolvimento de 4, 6 meses. É muito comum, a gente tem visto isso, esse atraso. E o que assusta é o seguinte: essa criança, se chega aí por volta dos 5, 6 anos de idade e ela não desenvolveu plenamente, né, o seu desenvolvimento neurológico completo, ela vai ter mais dificuldade de resgatar, de recuperar esse desenvolvimento que não aconteceu nesse início da vida. É a nossa plasticidade neuronal, é a nossa janela de oportunidade, é o conceito dos 1000 dias de vida, ou mais ainda ampliado, que tem que se discutindo hoje. É nesse momento da primeira infância aí, e a primeiríssima infância, esses 2, 3 anos de idade, mais importante ainda. Se seu filho não tem experiências de vida, não brinca, não vive, não se relaciona com outros seres humanos nesse início da vida, muita dificuldade você terá no futuro, né? E mesmo com muita terapia, mesmo com muito estímulo, numa fase tardia, isso vai ficar difícil de ser recuperado. E é possível que os danos, os atrasos de desenvolvimento detectados lá na frente permaneçam pelo resto da vida. Uma criança que vai crescer e se tornar um adulto com dificuldade na sua expressão, na linguagem, na comunicação, expressar um problema e resolver um problema dialogicamente, conseguir ler um texto e entender um texto mais difícil, resolver um problema, conseguir se manter emocionalmente ajustado, né, e ter uma flexibilidade cognitiva de, poxa, para onde eu vou? Peraí, aconteceu esse incidente, o que eu faço agora? Né? Manter a sua atenção numa atividade laborativa, num trabalho futuramente, né, por um tempo mais prolongado, e diversas outras habilidades que não existirão nessas crianças no futuro. Se tornarão adultos limitados, adultos com uma capacidade produtiva e, o pior de tudo, a felicidade, né, afetada. Crianças que futuramente serão adultos mentalmente adoentados, mais ansiosos, deprimidos, né, por conta de todo essas limitações que vão enfrentar na vida adulta. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Se inscreve no canal, curte e compartilha. Deixa aqui nos comentários suas experiências.